Oi, gente. Vou esperar um pouquinho. Oi, gente. Quem for entrando aí, vai avisando se o som tá bom, que eu já vou convidar a nossa convidada especial de hoje. O som tá bom? Todos me ouvem? Manda um joinha assim. Espera aí que eu vou convidar. Já estou convidando. Oi, Eu boa ainda não noite. vejo. Oi, eu ainda não vejo a sua imagem. Não sei se é a minha internet. O som já está dando. O som tá cortando um pouquinho, mas já tá, eu tô escutando um pouco. Oi, Agora pare- sim. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, gente, primeiro eu queria, né, na frente de todos, agradecer, né, esse convite que eu fiz para a autora do livro, né, que ela vai se apresentar para a gente. E queria agradecer, né, eu criei a semana passada perguntando se as pessoas tinham interesse e vi que muitas pessoas demonstraram interesse pela vida do Marcelinho, né, e acho que não tinha melhor pessoa que falar um pouquinho, que partilhar um pouquinho hoje com a gente de quem escreveu, né, e de quem recebeu todos os relatos, né, da vida do Marcelinho. Queria que você se apresentasse para a gente. Boa noite. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, a oportunidade para a gente conversar. Vai ser uma conversa muito bacana, tem muita coisa bonita para ser falado sobre o Marcelo. Eu queria também parabenizar o teu perfil, né, pelas indicações de leitura que tem feito, né? Como é importante, como é importante a gente, nós católicos hoje, nos formarmos cada vez mais, aprofundar. Já começo dizendo que essa é uma grande característica do Marcelo, né? O gosto pela leitura, né? A busca do conhecimento, os argumentos mais sólidos, a busca da verdade, né? Isso era uma característica muito forte nele. Então, meu nome é Maria Zoe, né? Eu sou casada com o Eduardo, nós temos hoje, até agora, temos 4 filhos, moramos aqui em Timbó, no Vale do Itajaí. Eu sou servidora pública, analista judiciária do Tribunal do Trabalho, lotada aqui em Timbó, né? E faço parte da Associação Marcelo Henrique Câmara, que é o organismo, a entidade criada pela Arquidiocese de Florianópolis para promover a causa de beatificação e canonização do servo de Deus Marcelinho Câmara. Legal. Eu tenho, na verdade, eu tive contato só nesses últimos tempos, né? Para quem ainda não sabe, a gente vai falar, mas eu moro em Florianópolis, né? Então, moro no bairro onde o Marcelinho morou, grande parte do tempo, que é no bairro dos ingleses, né? E conhecia, na verdade, em 2000, antes de eu já morei aqui em Florianópolis, fui para Londrina e voltei. E a primeira vez que eu vi o Marcelinho, fiquei sabendo da história dele, na verdade, foi num consultório médico, que eu achei Olha, que eles estavam ainda querendo, né, o processo de beatificação, né, aquele flyerzinho que tem, sabe? Mas isso faz muito tempo atrás. E aí depois fui para Londrina e tal. E aí quando eu voltei, aí que eu fui, né, sabendo das coisas que estavam acontecendo, mas sabia muito pouco, assim. E aí sempre queria comprar esse livro, né, da sua autoria, né? E aí sempre deixava para depois, escolhia algum livro, daí deixava. E aí a gente, semana passada, junto com um grupo de livros, a gente fez uma leitura compartilhada do Carlo Acutis. E aí eu li, tipo assim, 3, 4 horinhas, daí eu falei, não, vou ler o do Marcelinho, já juntei os dois, assim.
E eu fiquei encantada, assim, porque até me perguntaram, né, de qual você gostou mais? Claro que são dois grandes santos, mas assim, a questão da presença, acho que para você é mais forte ainda, porque você conviveu com ele. Essa questão dele ter, sei lá, ele era da minha paróquia, que hoje eu participo, que eu canto nas missas, ele era do movimento Emaús, que, né, todo mundo que passou pela UFS conhece. Então esse sentimento de pertença é muito diferente, assim, né? De ver, de conhecer, talvez eu não conheci, porque eu mudei para cá em fevereiro de 2008, e o Marcelinho morreu em março de 2008, né? Então, foi quase, mas assim, de ter um pertencimento dele, ver que ele estava no mesmo lugares que eu já estive, é muito legal, assim. Mas eu queria começar, então, assim, para as pessoas conhecerem mais, né, como você escreveu o livro, quem foi o Marcelinho Câmara? Olha, né, falar assim, que esse sentimento de pertença, né, uma Marcelinho é manezinho, né, manezinho da ilha. Se Deus quiser, será um santo manezinho. Então, assim, quem foi o Marcelo? O Marcelo, a gente vê diversos depoimentos as pessoas usarem uma frase que é muito simbólica para definir. As pessoas diziam assim: o Marcelo não era desse mundo. Ou seja, o que a pessoa quer dizer com isso? Quando a gente diz não era desse mundo, é que a presença dele transmitia assim, uma pureza de coração, uma pureza interior tão grande que nos remetia, nos fazia pensar em algo, o que é o diferente desse mundo? É o céu, né? Uma presença que nos trazia, nos fazia pensar quão puro, quão belo, quanta paz que deveria ter no céu, realmente, né? Agora, quem foi o Marcelo? Como era a família dele? O que ele fez? Como ele viveu? Né? Em linhas gerais, assim, o Marcelo, então, é um jovem leigo, né? Essa é uma característica muito importante. É um leigo, né, da Arquidiocese de Florianópolis, que foi professor na Universidade Federal de Santa Catarina, chegou a ser professor lá na UFSC, foi professor também de Direito na IES, na FASC, e foi depois promotor de justiça. Né? Na sua paróquia do Inglês, ele atuou como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele tinha uma grande devoção pela Eucaristia, como o próprio Carlos Lacuna, né? E além de ministro, ele foi também coordenador do grupo dos ministros, né? Foi catequista de adultos, aí na paróquia do Sagrado Coração dos Ingleses, né? Catequista de Crisma, foi, depois, como eu disse, foi promotor de justiça, né? Foi um leigo, então, que buscou o caminho da santidade, fazer o caminho da santidade nas atividades comuns, na vida comum, na vida ordinária, na vida do dia a dia. Né? Ali ele buscou fazer tudo com sentido sobrenatural, né? Mantendo uma vida interior muito intensa, muito forte. Né? Essa vida interior depois transbordava no apostolado das pequenas coisas, das coisas comuns do dia a dia, da vida comum de cada um de nós. E além da transformação de todas as coisas comuns, né, de fazer tudo que é comum com um coração grande, ele deu um testemunho heróico também de enfrentamento da doença. Depois ele, com 24 anos, ele descobre um tumor, inicialmente diagnosticado um câncer, um tumor no mediastino. No final da doença, ele vai evoluir para leucemia, esse tumor, né? E ele vai, então, enfrentar de uma forma heróica, uma serenidade, não só com a serenidade, mas também com alegria, uma alegria genuína, uma alegria autêntica, né? De quem se sabe filho de Deus, né? De quem sabe que
cruz é instrumento também de redenção, né? Ele vai oferecer a sua doença, as suas dores, o seu tratamento, todas as intervenções médicas, a quimioterapia, a radioterapia, autotransplante de medula que ele chegou a fazer, transfusões de sangue, todo o tratamento da sua doença, ele vai oferecer isso pelas vocações da igreja. Né? Então, assim, em linhas gerais, né, essa é a história do Marcelino, que vem trazer para nós uma mensagem muito bonita de santidade possível para cada um de nós. Ele vem concretizar, ele vem confirmar, ser um exemplo muito encarnado e muito concreto do chamado universal da santidade, que vai ser declarado assim, muito pouco no Concílio Vaticano II. Todos chamados a ser santos. Todo estado de vida, não só o religioso, não só o sacerdote, não só o bispo, não só o papa, não só a freira, mas todo estado de vida pode chegar à perfeição na caridade. E o Marcelo vem ser um exemplo prático, concreto, né? Um sinal muito concreto de Deus, né, nessa direção. Muito legal o que você está falando, porque, assim, para mim, a gente, e muitas pessoas, né, partilham isso com a gente, muitas vezes a gente vê a santidade como algo distante, assim, né, como eu tenho que ser, sei lá, eu tenho que estar no Carmelo, eu tenho que ter uma vocação específica, né, e não, né, todos nós fomos criados para a santidade, né, essa é a nossa vocação, né, Deus, a primeira nossa vocação é a santidade. E isso, para mim, lendo o livro, foi muito concreto, assim, porque era uma vida ativa na paróquia, era uma vida ativa num grupo de jovens, né, que é muito normal o jovem estar num grupo de jovens, um catequista, né, e depois também o movimento da Opus Dei. Então, são coisas que todos nós, né, nós podemos participar dessas coisas, então por que nós também não podemos, né, aspirar e chegar até a santidade, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, a santidade nas pequenas coisas, né? No dia a dia e no ordinário mesmo, né? Na vida paroquial, no grupo de jovens, no movimento que você participa, né? Isso para mim foi o que me encantou, além de estar muito perto, né? Mas essa questão de ser um leigo simples, uma vida muito simples, né? Exatamente. A gente tem uma compreensão muito reduzida da santidade, né, do que é a santidade. A gente reduz a santidade justamente àqueles testemunhos de santos que têm dons místicos extraordinários, ou somente, né, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer grandes obras sociais, mas isso tudo pode estar presente na vida dos santos. Isso nós já sabemos. Esse testemunho está repleto na história da igreja. Né? Agora, o que nós ainda não temos plena consciência é de que a essência da santidade, o que está ali no coração de santidade, é a nossa plena união com Deus. É a abertura do nosso coração de uma forma generosa, de uma forma constante para a graça de Deus. Né? Isso é a essência da santidade. Se é para fazer grandes coisas, que seja o que Deus me pede. Se é para ser uma alma pequena, de santificar o ordinário, que seja aquilo que Deus me pede. É fazer a vontade de Deus para a minha vida. E Deus, como Pai, que quer todos os filhos santos, né? Deus não pode criar nada que não seja santo. Né? Não pode surgir dele nada que não seja santo. Então, se existem as diversas vocações e os diversos estados de vida, é porque cada um deles
pode atingir a perfeição que lhe é própria. Né? Que lhe é própria. Então, isso é algo que realmente a gente precisa trazer para a consciência de cada fiel, para a consciência da igreja, que realmente Deus nos quer santos, todos, cada um da sua forma, cada um com dons específicos, cada um na sua forma de revelar uma face do mistério de Deus. Né? Cada santo é isso, ele traz uma mensagem, cada santo ele traz um aspecto, né? Um aspecto do mistério de Cristo. Ele vai iluminar um aspecto do Evangelho. Deixa eu aproveitar que você está falando isso, que já perguntaram 2 vezes aqui nos comentários, como que você conheceu o Marcelinho, o Marcelo Câmara? Então, gente, assim, a primeira vez que a minha vida cruzou com a vida do Marcelo, nós éramos muito pequenos, com 6 anos de idade, foi a primeira vez que nós estudamos juntos, no Colégio Menino Jesus, ali no centro de Florianópolis, né? Na época chamava o 3º período. Foi o primeiro contato, né, que eu tive com o Marcelo. Dessa época, ficaram lembranças muito fortes dele, que depois, quando eu vinha reencontrá-lo na faculdade de Direito, que nós passamos para a mesma turma, estudamos juntos, eu lembrei dele lá de quando nós estudávamos na 6ª série. Por que o Marcelo me marcou lá na 6ª série? Né? Porque ele já com 6 anos de idade, vejam só, ele já demonstrava assim, um interesse por coisas muito elevadas, coisas que não são próprias da idade de uma criança de 6 anos. Né? Eu tenho muito clara a cena do Marcelo assim, rodeado por vários dos nossos amiguinhos, e ele falando sobre quem seria o melhor prefeito para a cidade de Florianópolis. Porque ele era ano de eleição, em 1986, ele era ano de eleição para prefeito, e ele falava quem na visão dele seria o melhor prefeito, aquele que teria um plano mais justo de governo para a cidade. Ele se preocupava quais as leis eram mais justas, não. Então ele tinha já esse olhar voltado para o próximo, voltado para coisas maiores, mais elevadas, que não são coisas comuns no universo da criança. Claro que ele brincava, ele corria, ele fazia coisas habituais de toda criança, mas ele já mostrava esse olhar mais pro alto, esse olhar com coisas mais profundas, mais elevadas. Né? Isso me marcou já aos 6 anos de idade. Aí, então, depois daquele ano, o Marcelo saiu da escola, eu continuei no Colégio Menino Jesus, e ali depois, então, 12 anos depois, nunca mais, praticamente, não conversamos, não convivemos mais. E aí, 12 anos depois, a gente vai se encontrar na mesma turma de Direito, a mesma turma da faculdade, da UFSC, a turma 97-1. E o Marcelo, no segundo semestre da faculdade, ele vai fazer a experiência do curso de Emaús, do retiro de Emaús. Porque até ali, o Marcelo não tinha assim, muito interesse pelas coisas de Deus, não. Ele era extremamente inteligente, extremamente já virtuoso das virtudes humanas, ele era disciplinado, ele era responsável, ele era muito comprometido. Inclusive, a responsabilidade dele, veio a mãe dele muito fala, que veio uma maturidade muito forte, ele teve após o divórcio dos pais, com 2 anos de idade, né? Ele teve que enfrentar essa dor da separação da família, do divórcio, que é algo também muito, de uma identificação muito forte com vários jovens do nosso tempo, né? Que passam por essa
dificuldade na família, que enfrentam essa cruz na família, né? E ele já era, então, um cara muito maduro, porque ele passou a ser responsável pela família, a se sentir responsável pela família. Ele que era consultado, né, no lugar do pai, para tomar as decisões mais importantes, né, para dar um rumo para a família. E aí, então, ele já tinha essas virtudes humanas assim, bem desenvolvidas, mas ele não tinha desenvolvido o dom da fé, a virtude teologal da fé. Então, ele foi, no final de semana, o pai levava ele obrigado na missa, né? Viu, jovens? Viu, pessoas? Ele ia obrigado na missa, né? E numa desses finais de semana, o pai o levou na missa em que era celebrada pelo Monsenhor Bianchini, o diretor espiritual do movimento de Emaús, lá no centro, na igreja da Imaculada Conceição, da Vitor Conner. E no final da missa, o senhor Bianchini chegou, e fazia uma festa para ele, convidou ele. Fulano, é o teu nome, Marcelo? Olha, vai ter um retiro final de semana. O retiro é longo, é o final de semana, mas muito bacana, um lugar bonito, lá no Morro de Pedra. Não gostaria de fazer. E o Marcelo conta mesmo que ele não se interessou muito de primeira. Assim, não tinha muita pretensão de fazer um retiro, passar um final de semana inteiro pensando com um bando de jovens, não estava nos planos dele, né? Mas o pessoal do Emaús não desistiu dele, ligou, pegou, fez a ficha de inscrição dele por telefone, assim, né? Ele vai dizer mesmo que ele foi laçado para fazer esse curso, né? E aí, ele acaba aceitando e vai fazer o retiro no de Emaús. E aí, o que o próprio Marcelo vai contar para a gente? Ele vai dizer que ele começa o retiro como uma criança na fé, conhecimento que ele tinha, uma criança na fé e avessa a missa, a liturgia, e ele vai levantar no domingo ali como um adulto, se sentindo um adulto. Tão forte, tão profunda foi a graça que ele recebeu naquele final de semana. Até tem uma frase, a frase dele mesmo, muito bonita, ele falando sobre a conversão, que a gente tem aqui no livro, né, que eu faço aqui questão de repetir para vocês, porque mostra como ele passou a enxergar tudo pela lente da fé. A partir dali, né? Então, o Marcelo diz assim: tudo, à luz de Cristo, parecia tão diferente, mais belo, mais cordial, mais pleno de significado. Era tudo tão simples. Dali em diante, bastava seguir aquele que me foi anunciado. Nas quedas, ele me acolheria. Nos progressos, ele aumentaria em mim a graça da sua santa presença, tanto espiritual como eucarística. É o próprio Marcelo falando da sua conversão, né, da bomba do Espírito Santo que ele recebeu naquele final de semana. E aí, a partir dali, ele passa a irradiar para as pessoas o saúde de Cristo, ele passa a contagiar, ele passa a querer anunciar. E aí eu percebi essa mudança do Marcelo, do primeiro semestre da faculdade para o segundo semestre, né? E num dia muito comum de aula, no intervalo das disciplinas, na lanchonete do Centro Socioeconômico, né? A lanchonete do seu Hamilton, o Marcelo ali, de novo rodeado por um bando de colegas, ele fala uma frase que me tocou assim profundamente. Eu não estava muito perto naquele grupinho, eu estava um pouco mais distante, mas eu escutei essa frase
a frase me tocou, me inquietou, me moveu, me mobilizou de uma forma muito intensa. Ele dizia assim: Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Foi a frase que o Marcelo disse numa lanchonete da universidade, num dia comum de aula, conversando com os amigos. E eu fiquei pensando naquela frase, nossa, mas como é que o Marcelo pode dizer uma coisa dessa? Que Jesus é a pessoa mais importante da vida dele? Sim, tá bom, é Deus, entendo, mas Deus está lá no céu, Deus não é a pessoa mais importante da vida de ninguém, né? Deus não é, como é que Deus é tão concreto assim para ser a pessoa mais importante? Mas aquilo me inquietou de um jeito, né? A alegria que o Marcelo tinha encontrado, a paz que ele tinha encontrado, aquilo tudo me tocou de uma forma tão intensa que aí eu fui até ele e pedi para ele me inscrever no tal retiro que ele tinha feito. Quero ver o que é isso então. Que retiro é esse? O que foi que o Marcelo participou e transformou ele assim, de uma forma tão intensa para alguém ainda muito mais pleno, mais feliz, mais radiante, mais belo, né? E aí, assim, depois nós passamos, convivemos a faculdade inteira de Direito, depois ainda tive a oportunidade de cursar o mestrado em Direito com ele também, né? Participar com ele no movimento dos alunos, conheci também o Opus Dei, né? A primazia do Opus Dei, por meio do Marcelo, de São José Maria Escrivá, do Cristo de São José Maria Escrivá, por meio dele também. Então, assim, tive a graça de ser uma testemunha de várias etapas da vida dele em âmbitos diferentes, tanto dentro da igreja quanto fora, né, na universidade, no mundo civil. Então, creio que muito em razão disso que eu acabei recebendo a missão depois de escrever a biografia dele. Que legal. Eu também não sabia, assim, né? A gente conversava só um pouco, mas eu não sabia que era tanto tempo, assim, de convivência e tantos períodos, assim. Acho que no livro você consegue passar isso, principalmente também os outros testemunhos, mas, assim, para você deve ser mais forte ainda essa presença de conhecer alguém, né, que já é servo de Deus e perceber realmente aquilo que todas as pessoas, porque um processo, a gente sabe que um processo de, né, até para canonização, beatificação, é muito demorado, é escutado muitas pessoas, né, e você, com certeza, viu também essas pessoas por meio dos testemunhos falar e presenciar a mesma coisa que você sentia, seja, né, quando criança, ou na faculdade, né, de ver essa mudança do Marcelo. Me chamou muita atenção no livro também, e também eu participei da missa, né, que a gente teve aqui nos ingleses, né, a questão de que a conversão dele se dá na pregação de Jesus Salvador, né, da cruz, assim. Para mim, tipo, quando eu li essa parte, meu Deus, assim, a parte, né, que vai descrevendo e que também foi falado na missa foi muito forte, assim. Eu chorei na missa do começo ao fim, mesmo sem conhecer o Marcelo, não tinha lido o livro ainda, porque era uma coisa que estava muito presente e as pessoas que estavam naquela missa foi uma sensação muito diferente, assim, muito diferente mesmo, assim. E as pessoas e ver isso, assim, escutando você só fortalece isso, né? De realmente sentir presente e de ver essa santidade nas pequenas coisas, né? De ver essa santidade no ordinário. Deixa eu aproveitar e te perguntar, que eu vi que também perguntaram como que foi esse processo para escrever o livro? Tem a ver com esse movimento que surgiu pela causa de beatificação do Marcelo? Como que é esse processo de escrever esse livro? Sim, então, né? O Marcelo, então, em vida já, né? Ele apresentava esses sinais de santidade e tinha algumas pessoas muito convictas da santidade do Marcelo, né? O Marcelo tinha
um amigo padre, sacerdote chamado Hélio Luciano. Hoje ele está na Espanha, ele está fazendo estudos na Espanha. O Hélio também, o padre Hélio também, foi fruto do movimento de Emaús, da mesma época nossa, né? E o padre Hélio e outros jovens e adultos, principalmente dentro do Opus Dei, como o Opus Dei tem como carisma a santidade na vida cotidiana, né? Essas pessoas estavam mais atentas e, vamos dizer, mais aptas a enxergar, né, essa presença da santidade no comum. Então, essas pessoas começaram um movimento de conversar, então, com o arcebispo na época, que era Dom Murilo, né, e sobre a possibilidade de abrir um processo, de instaurar um processo para investigar a santidade desse jovem. Aí foram dar a notícia para o Dom Murilo. E Dom Murilo só aconselhou o seguinte: o processo de beatificação ele só é aberto 5 anos após a morte da pessoa, né, daquele que se acredita ser santo. Então, até lá, você tem que ir juntando provas, depoimentos, documentos, fatos, né, para que depois de 5 anos se possa pensar na abertura, em começar a organizar a abertura do processo. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que dentro do Opus Dei estava se pensando em iniciar o processo de beatificação. O padre Hélio também era muito meu amigo, né? E aí, numa direção espiritual, eu coloquei para o padre Hélio que eu gostaria de dar um depoimento no processo, justamente por ter conhecido o Marcelo já na infância, passado bastante tempo com ele na faculdade, no mestrado, que eu gostaria só de dar o meu depoimento. Essa era a minha intenção. E aí, naquela direção espiritual, aí o padre Hélio já me convocou, né, para não só dar o depoimento, mas para pegar todos os depoimentos possíveis, né, começar a reunir os documentos e começar a escrever a biografia do Marcelo, na intenção de poder, 5 anos mais tarde, começar a organizar a abertura do processo. Então, aí foi dessa forma que eu passei a fazer esse trabalho, de ir nas pessoas, né, em todos os âmbitos do Marcelo. Tem que ir vizinhança, tem que ir paróquia, tem que ir na universidade, nos seus colegas, no ambiente de trabalho dele, no Ministério Público, onde ele ficou pouco tempo atuando como promotor, mas passou por lá, tem que ir lá conversar com essas pessoas, né? Dentro do movimento de Emaús, dentro da paróquia, dentro do Opus Dei, tem que começar a fazer aí um mapeamento, né? E pedir para as pessoas, quem quisesse, quem pudesse, quisesse contribuir, que acreditasse na santidade do Marcelo, que pudesse dar, então, o seu depoimento. E assim que foi. Foi um trabalho, então, de 5 anos de coleta de depoimentos, né? Porque você pensa assim, alguns depoimentos as pessoas conseguem fazer de uma forma mais rápida, te devolvem mais rápido. Outros depoimentos, às vezes, levam meses, levam anos até a pessoa conseguir concretizar, colocar no papel as suas ideias, organizar as suas ideias. Então, são 5 anos ali, esperando para que realmente a vida do Marcelo tivesse contemplada de uma forma, vamos dizer assim, suficiente, satisfatória para começar o processo. É claro que a gente não esgota tudo, né? Até hoje vai surgindo depoimentos, né? Eu aproveito para pedir quem souber de pessoas que têm depoimentos, né, que tenham graças alcançadas para relatar, que entre em contato com a gente pelo site, pelas redes sociais, né? A biografia, vamos dizer assim, é um ponto de partida, mas ela não encerra a vida do Marcelo, né? Agora começa para valer a instrução do processo, com a ouvida dos
depoimentos pelo tribunal, né? Tudo aquilo que foi falado para mim, agora vai ser falado para o tribunal oficialmente, né? Então, agora começa realmente a inscrição oficial do processo. Então, tem muita coisa ainda que vai ser revelada, tem muita coisa para vir, né? Muita coisa bonita ainda, muitos detalhes tão bonitos do caminho de santidade do Marcelo, que vão surgindo todos os dias. Mas o processo de redação da biografia foi de 2012 até 2017. Né? Dezembro de 2017, aí a Cultura de Livros publicou a biografia, né? E aí o lançamento oficial foi uns 10 anos de falecimento do Marcelo, 20 de março de 2018. Essa é um pouco a história do livro, da biografia. Legal. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas, e aí, como você tocou nesse assunto, dá pra gente entrar. A pessoa perguntou para mim e para você, lendo o livro, qual que tinha sido o testemunho, o depoimento que mais tinha chamado a atenção, assim, né? Como eu não conheci, mas, assim, eu tenho vários amigos que trabalham no Ministério Público, então esse livro aqui tem vários depoimentos que são pessoas que são comuns, assim, no meu dia a dia. E me chamou muita atenção o depoimento do Dr. Calado, né, que é o corregedor-geral, né? Porque ele é um homem muito sério, né? Você vê sempre ele naquela postura. E o testemunho que ele já tinha me contado pessoalmente, porque eu tenho um amigo que trabalha com ele, né? De que ele foi visitar o Marcelinho no hospital, né? Num dos últimos dias, assim, no período final da doença, e que ele tinha pedido para beijar as mãos do Marcelo, porque ele tinha certeza que ele tinha conhecido, né? Um santo em vida e que ele queria beijar as mãos do Marcelo. Esse, para mim, respondendo a pergunta, para mim, esse foi um dos mais fortes, assim, né? Porque é muito forte, né? Você conhecer, você já vê os traços de santidade e já, tipo, ele já afirmou ali, e é o que está sendo, né, confirmado mais uma vez, desse traço de santidade. E outra coisa que me chamou muita atenção, isso foi na missa, mas também acho que tem no livro, que todas as pessoas foram unânimes em dizer que nunca escutou o Marcelinho Câmara falar mal de alguém, né? Que ele nunca falou mal de alguém. Isso é um tapa na cara, assim. Tinha que ser canonizado só por isso. Só por isso já valia a canonização, né? Mas sabe que, falando nisso, a gente está brincando, mas isso é algo muito sério. O Papa Francisco, numa das suas audiências gerais de quarta-feira, ele fez essa provocação. Claro, no tom de brincadeira, mas ele fez essa provocação. Ele disse assim: uma pessoa que nunca tenha falado mal de alguém, essa pessoa poderia ser canonizada, inclusive sem necessidade de milagre, né? É uma provocação que o Papa faz para ver como parece algo tão pequeno, parece algo tão sem importância, mas que revela assim, uma delicadeza de alma, uma identificação tão grande com a pureza de nosso Senhor, a incapacidade de falar mal de alguém. Marcelo não, ele não se permitia falar mal de ninguém, unicamente. Ele corrigia quando necessário a pessoa, mas ele não falava mal, ele não saía falando mal de ninguém. Isso são inúmeros testemunhos de pessoas que afirmam essa mesma característica, essa virtude tão bonita que ele tinha. Agora, assim, um testemunho que eu te diria, assim, um testemunho que me chama que me toca profundamente no livro, dentre tantos, é o testemunho da enfermeira Marilis, e ela tratou muito perto do Marcelo, de uma das suas internações lá no Hospital Celso Ramos, né? E a Marilis vai dizer também com essa mesma segurança que nunca viu o Marcelo reclamar, né? Do mesmo jeito que ele não falava mal de ninguém,
ele não reclamava, e seria natural para alguém da condição dele reclamar das dores que sentia, né? De toda a privação, né? De tudo que estava tendo que enfrentar, seria natural, minha gente, né? Mas por uma graça extraordinária de Deus, ele conseguiu, assim, transformar, né, todo o sofrimento realmente num oferecimento, numa oferta, para se identificar com o nosso Senhor, com Cristo, e oferecer isso pelas vocações da igreja, entregar. Né? E aí a Marilise vai contar, assim, que como ele pedia para ser levado nos outros quartos das pessoas internadas, né? Às vezes ele não podia andar, tinha que ser ajudado, tinha que ir de andador, tinha que ser carregado, mas como ele pedia para ser levado no quarto dos outros doentes, para levar uma palavra de fé, para dar esperança, para dar ânimo. Então, os detalhes assim com que a Maria conta são muito fortes, eu acho. É um testemunho assim, muito forte, realmente, da caridade heróica que ele teve no momento de maior fragilidade dele, né? Que ele teria todo o direito, vamos dizer, de ser cuidado, né? E aí ele olha para o outro. Ele não fala de si, ele não pensa em si, ele olha para o outro. Eu acho que isso é maravilhoso. Isso que você falou é verdade, né? A maioria das pessoas que contam, né, que visitaram o Marcelo, que todas as vezes achavam que ia confortar o Marcelo no hospital, saíam todas, na verdade, confortadas por ele, né? Porque ele não, em nenhum momento, falava dele, né? Ele sempre estava preocupado com a pessoa, né? Você falando, eu lembrei também, acho que logo no começo da doença, né, que teve o aniversário da amiga que ele não poderia nem talvez sair de casa, mas ele faz questão de chegar até o lugar que era o aniversário só para dar parabéns para ela, né? Então isso fica muito forte, né? Essa virtude, né, da caridade, de realmente pensar no outro, no esquecimento de si para se dar ao outro, né? Até dá para a gente responder, então você que leu mais os relatos, né? Teve uma seguidora que perguntou qual que seria a virtude heróica do Marcelinho. Então, eu vejo assim que a virtude heróica, na verdade, para ser caracterizado um santo, tem que ter todas as virtudes serem exercidas num grau heróico, né? E aí a gente vai ver a fé inabalável. A mãe dele usa essa expressão, né? A fé inabalável que ele tinha diante de toda a circunstância, a fé muito concreta, né? Muito vivida no dia a dia, muito constante, uma fé inabalável, uma fé heróica, a esperança, da mesma forma, jamais desesperar, né? De ter a sua esperança acima de qualquer coisa, centrada nas promessas de Cristo, né? Ele vai dizer, se eu fico nessa vida, é pela misericórdia de Deus, mas se eu for também é pela misericórdia de Deus. Não tenho medo de morrer porque é Cristo quem me espera, né? Essa esperança heróica, assim, é muito linda também. Nós estamos falando de um jovem aí de 20, nessa época, 27, 28 anos, que está perdendo a vida, né? Que está perdendo tudo, que tinha uma carreira brilhante pela frente, né? Seria um jurista renomado, com toda certeza, com a inteligência que ele tinha, com a capacidade que ele tinha, né? Teria tudo para ser um grande expoente, né? E alguém que está perdendo a vida, mas que ao mesmo tempo não está perdendo, está entregando. Vai entregando a sua vida de Deus, assim, com muita fé, com muita esperança, com muita caridade, com essa caridade heróica que a gente estava vendo ali, e que é de dar-se o tempo inteiro, de ser constante, de dar-se constante, né, para as pessoas ao seu redor, para aqueles que tocam a sua vida, aqueles que vão visitá-lo no hospital, para aquele que ele teve que condenar-se enquanto promotor, né? A caridade, não só a justiça, mas a caridade
de condenar pelo crime, questão de justiça, mas não se preocupar só com a condenação humana, mas com a conversão daquela pessoa. Estava diante de uma pessoa, de um filho de Deus, né? Então, a gente vê muitas virtudes todas exercidas num grau muito alto, Marcelo, por ser um jovem, por ser um leigo, por ser alguém que não tinha uma formação teológica, né? Um entendimento que ele tinha das coisas, e aí, por aí a gente vai pensando, a virtude da fortaleza. Nossa, como ele foi forte, né? Fortaleza heróica diante da dificuldade, jamais reclamar, né? É uma fortaleza heróica, né? Então, são todas virtudes, assim, temperança, né? Elas vão passando as virtudes cardeais, já falando da fé, da esperança e da caridade, que são as virtudes teologais. Depois das teologais, né, o Tribunal Eclesiástico vai passar a analisar as virtudes cardeais. Temperança, né? A temperança deriva é o domínio de si, é o não se deixar escravizar pelas coisas, né? Ser dono de si, não se deixar escravizar pelos bens, nem materiais, nem pelas próprias paixões, pelos próprios instintos. Marcelo tinha um coração casto, né? Castidade, algo tão escapar da temperança, algo tão difícil no mundo de hoje, né? A virtude da pureza, do guardar-se para o matrimônio, para ter um matrimônio santo, né? São belíssimas as virtudes do Marcelo, né? Como um jovem, ele é um modelo, nossa, radiante para os nossos jovens de hoje. Justiça, como nós já falamos, né? Queria ser promotor de justiça, justamente por ter a noção tão importante da justiça, de fazer a justiça também como uma dimensão social da sua fé, né? Como promotor de justiça, cuidar dos interesses coletivos, dos interesses individuais indisponíveis, dos mais vulneráveis, infância, juventude, meio ambiente, da probidade administrativa, né? A proteção da sociedade contra o crime. Então, tinha esse senso de justiça realmente muito, muito forte. Lutou bravamente por ser promotor de justiça, estudou gravemente doente. Fez as provas com um sacrifício imenso, né? A gente sabe, quem é da carreira jurídica sabe, né, como são extenuantes e difíceis essas provas. Duram um dia inteiro, né? Uma prova, uma etapa da prova, e ele vai se submeter durante todo o processo de doença, né, a estudar para justamente ser um promotor de justiça, para servir a sociedade, para levar para esse meio os valores humanos e cristãos, né? Então, assim, são virtudes heróicas do Marcelo, são muito fortes, são muito lindas. Legal. Perguntaram também, como você também escreveu, se você sabe de como que tá as graças alcançadas, os milagres, como que está esse processo, assim? Essa foi uma Sim, pergunta. a gente recebe graças, notícias de graças alcançadas vindas de várias cidades, de vários estados do Brasil e de vários países, minha gente, né? Com a internet hoje, a gente já tem registro de graças alcançadas vindas do Japão, da Inglaterra, do México, da Espanha, da Itália, do Timor-Leste, da Eslovênia, de Portugal, do Peru, né? Então, de diversos lugares, né? Então, é muito bonito ver também que isso, além da imitação das virtudes do Marcelo, de querer conhecer o caminho da santidade, a gente vê que está crescendo a confiança
na devoção, né? Realmente na intercessão que vem do Marcelo. Então, tem graças, assim, vindas de todos os lugares, de diversas espécies. Tem graças relacionadas a emprego, a graças relacionadas à situação familiar, graças relacionadas a curas físicas, né? Tem diversas situações. Assim. Bacana, muito bonito. Que legal. Uma pergunta bem diferente que chegou e, na verdade, eu até ia pesquisar, mas eu não tive tempo. Se eu não me engano, em cima lá nos ingleses, no dia da missa colocado, o Marcelo torcia para algum time, gostava de futebol, não era? Sim, o Marcelo, na verdade, assim, quem tem ainda, é um grande fã de futebol, torcedor, assim, praticamente fanático, é o pai do Marcelo. O Júlio, assim, é um grande torcedor do Avaí. Até ele chegou a fazer um enterro, a enterrar, né, o Marcelo com a camisa do Avaí sobre o peito dele. Mais o pai dele. Como tinha, ia curtir, acompanhava, assim, não tinha assim, não era assim, um grande torcedor. Mas é o pai dele que é um grande torcedor do Avaí. Fizeram uma outra pergunta, essa eu também não sei responder, mas eu acredito que não. Quando teve a transladação do corpo do Marcelo, né, para o dia da missa e para ficar aqui na paróquia, né, o corpo dele estava incorrupto? Não, né? Não. Né? Bem assim, toda a ossada do Marcelo assim, muito bem preservada, os ossos todos inteirinhos, assim, tudo bem preservado, mas não caracteriza-se um corpo corrupto. Não. O terno dele está bem preservado, já foi retirado, já está guardado como relíquia também, e a camisa do Avaí, que também está inteirinha, que não se decompôs. Bastante gente também já pediu se eu tinha relíquia. Não, gente, ainda não tenho. Já queriam aqui, ainda não tem. Porque no mesmo final de semana a gente teve, né, do Padre Léo, a missa do Padre Léo, e lá na missa do Padre Léo entregaram, né? E aí acho que o pessoal já achou que não, eu não tenho, ainda não temos, né? Sim, não. As relíquias do Marcelo estão sendo confeccionadas pelas irmãs carmelitas de Minas Gerais, Carmelo de Minas Gerais. Então, a gente acredita, assim, pelo que elas falaram, que dentro de umas 2 semanas as relíquias já devem estar prontas e devem vir para Florianópolis. Aí, a partir daí, quem quiser, puder mandar um e-mail, né, para o seu endereço, para um e-mail para nosso site, pode falar Marcelo Câmara, @marcelocâmara.org.br. Quem quiser essas relíquias pode mandar para a gente que a gente vai estar depois encaminhando. Muito em breve. Olha que legal, a gente saber em primeira mão, não sabia disso e com certeza eu vou também querer, né? Para finalizar, assim, né, de toda essa história, assim, perguntaram também como que, não sei se você teve esse contato, mas como que a família recebe essa notícia de que o Marcelo Câmara vai ser, né, vai ter a missa, vai ser considerado um servo de Deus? Como que é isso? Olha, a gente, assim, tem uma gratidão muito grande pela família do Marcelo, porque a gente sabe que ele sempre vai ser o filho. Né? Pode ser santo, mas é sempre o filho, sempre o irmão, né? E cada vez que se toca nesse assunto, mesmo com homenagem, mesmo com a missa, é algo que, ao mesmo tempo, é uma grande alegria, mas também uma grande dor da saudade, né? Porque, mesmo sendo santo, nunca vai deixar de ser filho, nunca vai deixar de ser o irmão, né? Mas a gente tem uma gratidão muito grande pela família do Marcelo, que eles têm dado todo o apoio necessário para que, sem a autorização deles, a gente não poderia, a associação não poderia
levar à frente, não poderia estar fazendo nada do que está sendo feito, publicar uma biografia, fazer exumação, traslado de corpo, tal, nada, sem autorização dele, nada disso poderia ser feito. Então, é um grande gesto de desprendimento, né, deles também, um grande gesto de amor pela igreja, né, de doação. É o corpo do filho, é a história do filho, é a história da família, que acaba se tornando pública, né? É um grande gesto de desprendimento. E ontem eu ainda lia a biografia da Santa Giana Beretta Molla, uma médica, mãe, esposa, acabou morrendo na quarta gestação, né? E o marido dela, o Pietro Molla, diz assim ali na biografia, assim, jamais me dei conta de que eu vivia com uma santa, né? Então, para a gente ver como essa santidade do leigo, do comum, do dia a dia, ela é ainda uma surpresa para todos nós, né? Inclusive para as pessoas que vivem, para as pessoas muito próximas, justamente porque a gente ainda não tem o olhar para compreender toda essa dimensão da santidade. A gente ainda tem a santidade muito reduzida e muito caracterizada com aqueles santos já populares e já formados ao longo da história da igreja, né? Mas a gente tem muita gratidão pela família do Marcelo e a gente sempre reza para que o conforto, o consolo, né, não vão ter mais a presença, mas que tenham assim, o consolo de ver os frutos que a vida do filho vão produzir para outras pessoas, para a vida da igreja. Legal. Gente, só para, como vai dar 1 hora, daqui a pouco vai acabar a live, eu queria primeiro agradecer a Cultor de Livro, que ela deu para, né, depois eu vou compartilhar nos stories, mas quem quiser comprar o livro do Marcelinho, já tem um link direto lá no meu feed, no Linktree, o primeiro já é o link direto para o livro do Marcelinho, e escrevendo no cupom de desconto Marcelinho, o frete vai ser gratuito, então não tem, o frete é grátis, quem comprar. Eu já adianto de antemão e que não é marketing, realmente diz que está acabando a tiragem dos livros que foram impressos, então tem poucos, então é só até durar o estoque e vai ficar até domingo, válido esse cupom. Além disso, se vocês entrarem no meu perfil, também está acontecendo um sorteio dos livros, a Cultor também cedeu esses 3 livros que eu pedi, porque eu realmente quero, a minha intenção realmente é fazer a história do Marcelinho chegar a mais pessoas, né, e fazer com que ele seja mais conhecido. Então eu pedi, eles cederam esses 3 livros, então esse sorteio também está rolando e também tem esse cupom de desconto. Eu queria muito agradecer, né, por você partilhar, eu acho que não teria pessoa melhor para partilhar com a gente quem viveu, ainda recebeu, né, todos esses depoimentos e colheu, né, pode ter certeza que além das pessoas que assistiram, além de ler o livro, eu fiquei mais surpresa ainda por esse testemunho que eu ainda não tinha escutado, não tive a oportunidade, não tinha tido a oportunidade ainda de ter escutado, né? E agradeço muito mesmo, que Deus abençoe, que não cesse esses depoimentos e essas coisas para que a gente possa partilhar mais e mais. Eu que agradeço muito, não faço a oportunidade, pedir a oração de todos vocês, né, para que a gente possa, juntos, com a força de cada um, com a ajuda de cada um, com a divulgação de cada um, com a oração e confiança de cada um, a gente possa realmente chegar até a canonização, né? Não para que o Marcelinho fique lá no altar da igreja, mas para que de lá ele seja uma luz, né, para toda a nossa juventude, né, para todos os nossos profissionais, né, as autoridades públicas, para as famílias, né, para as lideranças de paróquias, que ele possa realmente ser um modelo, uma inspiração para cada um de nós, nessa vida comum, nessa vida oculta, nessa vida ordinária. Bom, gente, muito obrigada. Um abraço, fiquem com Deus. Acabou.